Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas, colegas, ao encontro ao vivo da nossa virada financeira do dentista. Meu nome é Alexandre Carvalho, vocês já devem ter entrado em contato comigo através dos grupos, através da aula. Então, novamente, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Estou aqui com minha equipe, né? A Amandinha, do suporte DTI, está aqui com a gente. E esse é o momento da gente interagir, né? O encontro ao vivo, ele existe dentro da virada financeira do dentista para que a gente interaja. Então, assim, sinta-se muito à vontade para se apresentar, para falar um pouco do que você achou da aula. Esse é o momento da gente entrar no clima de mentoria, entrar no clima de troca, né? E o nosso assunto desse primeiro encontro é a primeira aula. E as coisas que aconteceram na primeira aula, o que foi falado, né? Falar um pouco sobre os exercícios que a gente programou nessa aula, o caderno do aluno. Então, sejam todas muito bem-vindas, realmente, tá bom? Eu estou falando de Portugal, né? Eu moro aqui já desde 2019, então aqui já são 11h03 da noite, né? Final de dia aqui para mim. E eu queria saber, para a gente começar essa interação, me conta um pouquinho de onde é que vocês estão falando, se apresenta um pouco e fala assim: eu sou Jaqueline, estou aqui, estou falando de e Alexandre, eu assisti a aula um e eu senti tal coisa. Compartilha com a gente, Jaqueline. O legado dele ultrapassa a música. Ele é uma lenda viva. Esse é o Fedor Távora. Consegue liberar o som? Eu consegui abrir o microfone. Agora foi, hein? Oi? Oi? Tá me ouvindo? Ô, seja muito bem-vinda. Hum, Obrigada, boa noite. Eu me chamo Jaqueline, sou do Rio de Janeiro, sou endodontista e também tenho especialidade em laser terapia e sou formada há 20, peraí, perdi até as contas agora, um minuto, há 23 anos. E estou nessa luta aí de tentar conciliar casa, filho, marido, e ainda tentar guardar um dinheiro do consultório, que é difícil. E tenho medo Malabarismo, de né, não, Jaque? investir. Eu sou conservadora. Boa. O que é que você achou da aula um? Nossa, achei muito boa a aula ontem. É bastante produtiva, foi bem legal. Falou a nossa realidade, né, gente? É aquilo ali mesmo que a gente acha que a profissão não cabe mais para gente, que é uma profissão que a gente estudou tanto, trabalha tanto, e a gente chega no final do mês, cadê o dinheiro? Dá um desânimo, né? Eu falo para o meu pai que eu não vou morrer dentista, que eu vou ter um estacionamento um dia. Eu acho que estacionamento dá mais dinheiro do que ser dentista. Ó, veja bem, ó, Jaqueline, pessoal, já deu uma dica de investimento interessante aí, viu? E já que posso roubar sua ideia um pouquinho, é, dentro dos. A gente pode falar isso na revisão de domingo, que a gente fala sobre investimentos. Mas quando vocês pensarem em algum tipo de renda passiva através de aluguéis, o melhor aluguel que existe é estacionamento, vocês sabiam disso? Porque você tem um Acredito. terreno onde você coloca carro. Se o cara não entrar, se o cara não pagar, ele não entra mais. Ou não sai. Então, E aí o essa é paciente chega no consultório, senta na cadeira, não quer pagar nada, porque ele diz que a gente não está fazendo nada, que a gente não fez nada, por que que ele tem que pagar? ainda mais endo, né, não, Jack? Pô, o endo só tem valor quando tira a dor, né? É complicado, né? Bom, É. beleza. Jacqueline, Mas muito vamos obrigado, seguir viu? aí. Hum. Nada, nada.
Muito bom Muito bem. participar e a gente trocar ideias, né? Muito legal, muito bom. Aprender nunca é demais. Com certeza. Seja muito bem-vinda. Pessoal, quem mais quer se Obrigada. apresentar e compartilhar um pouquinho do que sentiu em relação à aula um antes da gente começar a nossa revisão? Tudo tranquilo? Volto a dizer, fiquem bem à vontade para a gente poder. Esse é o momento de troca, tá certo? Esse é o momento de troca. Bom, vou compartilhar um pouquinho da tela aqui para a gente poder passar o nosso caderno do aluno e ir trocando ideias. Então, eu vou compartilhar aqui e queria saber se vocês estão vendo o nosso caderno do aluno. Está dando para ver? Boa, beleza. Sim, ok. Top. Vamos lá. Bom, galera, é o seguinte, o caderno do aluno, ele foi pensado justamente, e a virada toda, tá? Ela foi pensada para ser algo prático. Às vezes a gente entra em algumas jornadas, alguns eventos na internet e pensa que não vai ter aprendizado, né? Que vai ser enrolação o tempo todo. E eu não penso assim, né? Quando eu desenvolvi o projeto Dentista Tranquilo em 2021, né? Já temos 5 anos aí de estrada. Eu sempre senti que eu estou falando com famílias de colegas, com colegas, e eu tenho uma responsabilidade muito grande com vocês. Então, eu me preocupo muito em passar muita verdade, muito conhecimento, o que está ao meu alcance, né? E o caderno de anotações, ele vem justamente para isso, para que a gente possa colocar em prática um pouco dos aprendizados da aula um. E o tema da nossa aula um de ontem foi justamente por que dentistas que passam dos 40, né, trabalham tanto e não acumulam dinheiro ao longo da profissão. E por que eu adaptei aí para depois dos 40? Porque geralmente, depois que a gente se forma, a gente tem algumas missões, apesar de que a educação financeira já deveria estar presente, o separar o dinheiro já deveria estar presente, mas a gente tem umas missões que às vezes dificultam as coisas, né? Que é fazer nossa especialização, às vezes é empreender no consultório, que também é um tipo de investimento. Mas por que a gente vai chegando numa determinada época em que olha para trás e fala assim, peraí, poxa, daqui a pouco eu estou pensando em me desacelerar e eu não tenho nada. Como é que eu vou sair dessa, né? Então, a virada financeira surgiu disso e o caderno de anotações, ele surgiu para botar isso em prática. Aí eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, quem foi que conseguiu baixar o caderninho no celular ou no computador? Desculpe. Todo mundo conseguiu? Todo mundo conseguiu ter acesso a esse caderninho de anotações? Vou pegar o chat aqui para eu poder ver. Peraí que eu estou colocando o chat aqui, viu, turma? Todo mundo, né? Sim, 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 beleza. O que vocês acharam do caderno? Tiveram alguma dificuldade no preenchimento dele? Ó, já que não conseguiu. Já que o caderninho está embaixo da aula, tem um botãozinho lá que você acessa e pode baixar depois, tá certo? O que vocês sentiram ao ler e começar a preencher o caderninho? E eu olho para quem está com a câmera ligada e porque aparece primeiro para mim, naturalmente eu vou perguntando, tá? Mas fiquem à vontade. Estou vendo a Karina aqui. Karina, quer compartilhar um pouquinho das suas sensações?
Oi, Tudo bem? tudo bem, e vocês? Tudo bem, seja Então tá. bem-vindo. Então eu consegui baixar direitinho o caderno e eu fui fazendo as anotações. E é difícil de a gente encarar, né, algumas situações que a gente estava fazendo e para realmente a gente mudar a nossa mentalidade. Boa. Teve alguma parte assim que você se lembra de que te tocou mais e mexeu com você? Então, peraí, até mesmo muitas coisas, a gente acaba sempre pensando que eu vou investir se sobrar, né? E tem que ser ao contrário, tem que investir independente se sobrar ou não, né? Então, são coisas Exatamente. aqui que eu me preocupo agora, me preocupando cada vez mais. Até me chocou bastante, até por isso que eu entrei. Uma das foi a pessoa idosa trabalhando ainda, e algo que a gente vive muito na nossa realidade profissional, né? A gente trabalhando. Exatamente. Então, a aposentadoria para mim tem sido, vai ser o meu foco principal, ter uma aposentadoria real, né? Perfeito. Ó, você falou coisas riquíssimas que eu gostaria de comentar, por isso que eu descompartilhei um pouco, Karina. Obrigado. Galera, é o seguinte, eu me lembro quando eu comecei minha carreira, eu me formei na UFBA, Universidade Federal da Bahia. Fiz minha especialização na época e fiz minha carreira em Valença, interior da Bahia. E eu me lembro que eu fui acolhido por colegas na época. Nós éramos apenas 19 colegas na cidade. 19. Isso foi em 2001, tá? E eu me lembro que eu olhava para esses colegas e eu sentia assim, velho, quando eu crescer, eu quero ser que nem eles. Porque eu deveria ter na faixa ali dos 24 anos, mais ou menos, e esses colegas já estavam na faixa ali dos 40. Eles estavam vivendo a plenitude da carreira. Então, eu encontrei com colegas fortes, jovens, com um carro bom, com a casa legal, com no ápice da carreira. E eu falei, meu Deus, é tudo que eu quero para minha vida. Eu quero assim, ó, pronto. E qual é a dura realidade? E talvez vocês sintam isso também. 20 anos se passaram, né? Hoje eu tenho 48, então devo ter uns 24 anos, mais ou menos, 25 anos se passaram. Esses colegas de 40 estão na fase dos 65, 70. E é impressionante a decadência financeira. É impressionante o envelhecimento dos colegas, paralelo com o envelhecimento dos consultórios, envelhecimento, a queda do padrão de vida, sabe? Você conversa e você sente que a pessoa não conseguiu evoluir financeiramente. Mas aí, peraí, velho, o que que aconteceu? O que que aconteceu naquela trajetória? Porque não foi falta de dinheiro, porque eles plantaram a semente, eles colhiam o fruto. O que que aconteceu? E é exatamente isso, Karina, que você disse. Existe uma regrinha, galera, e amanhã vocês vão ver isso na aula 2, tá? Por favor, não percam a aula 2, porque a aula 2 a gente vai entrar mão na massa na parte financeira e rotinas e princípios de organização financeira mesmo, e entre eles está isso que a Karina disse, que é o quê? Pessoal, a gente tem que aprender a acumular dinheiro. Não importa quanto seja, tá? Não importa quanto seja. Alexandre, velho, eu só consigo juntar R$ 100. Beleza, vamos nessa. Começa com 100. Por quê? O que que eu quero plantar essa semente? O que que eu quero plantar essa semana como semente no coração de cada um de vocês? Que a prosperidade financeira,
independe da quantidade de dinheiro que você junta. Um investidor, ele surge não porque ele tem muito dinheiro. Não. A riqueza surge porque se guarda dinheiro. Olhe só, o cara, ele não é rico porque ele tem dinheiro. Não, ele só se tornou rico porque ele juntou o dinheiro. Deu para entender, pessoal? Então, esse hábito de todo mês, como eu mostrei na aula, e eu dei o princípio das profilaxias, por quê? Eu sou ortodontista, radiologista e também fiz implante. Mas hoje eu vivo da ortodontia. Eu não faço profilaxia. A gente tem uma equipe, tem um outro colega que faz isso. Mas para minha realidade, eu pego aquilo ali e falo: quantas manutenções eu preciso fazer para juntar meu dinheiro? Quantos implantes, se for um cirurgião? Né? Quantos acompanhamentos de pério? Quantos canais? Faz uma conta e fala: velho, eu vou guardar um desses por mês para mim. Essa é a ideia, né? Mas muito bom, Karina. Obrigado, viu? Obrigado. Parabéns. Entendeu, turma? Alguém mais quer compartilhar aí sua experiência e seu sentimento em relação à nossa aula de ontem? Outra pergunta que eu queria fazer. Tem Jocelino aqui, mais um homem nessa sala? Não? Só tem as meninas. Ó, Roberta perguntou aqui, ó, você falou que precisamos acumular, não importa quanto. Aí lhe pergunto, onde acumular? Roberta, na sexta-feira a gente vai falar sobre investimentos. Existem várias modalidades de acordo com o seu perfil. Pelo que eu vejo do projeto Dentista Tranquilo desde 2021, a maioria dos colegas tem um perfil muito conservador, ou seja, meu dinheiro é sagrado e eu quero que ele acumule, mas eu não quero ver perda. Então, para esse tipo de perfil, tem alguns tipos de investimento. Para outros perfis que se tornam, às vezes, com o tempo mais arrojados, existem uma outra mistura. Mas na sexta-feira a gente vai ter aula teórica sobre isso e no domingo a gente vai ter a revisão ao vivo também sobre investimentos, combinado? Vão me mandando, pessoal, dúvidas aí no chat, viu? Se vocês não quiserem perguntar ao vivo, combinado? Bom, vamos lá. Então, vou voltar a compartilhar aqui. Então, no, tudo começou aqui na nossa aula com os 4 pilares que a gente vai plantar, né? O primeiro pilar é ter dinheiro sobrando. É muito importante esse princípio. E amanhã, na aula 2 a gente vai esgotar esse assunto aqui, tá? Dinheiro sobrando. Quando a gente coloca na nossa vida um princípio básico, meu Deus, lá vai eu adiantando a aula 2, de que a gente precisa viver um degrauzinho abaixo no padrão de vida, e o normal é ter dinheiro sobrando, o que acontece? A gente abre uma lacuna para poder decidir o que fazer com esse dinheiro. Então, esse pilar, ele é o número 1, né? Essa é a verdade da vida, a gente viver um degrauzinho ali abaixo do que a gente poderia viver. Depois, para nós dentistas, isso aqui, galera, é vida, tá? É vida, vida. Nós precisamos ter reservas financeiras. Reserva financeira para o dentista é a mesma coisa que oxigênio para respirar. Vou dar um exemplo. E a Amanda está aqui. A Amanda, além de trabalhar no suporte do DTI, a Amanda é a minha gestora da minha clínica de radiologia no Brasil, certo? Então, eu visitei o Brasil em fevereiro.
Aí fui todo empolgado para encontrar a Amanda, para encontrar as meninas, tal, não sei o quê. E aí, quando eu chego lá, ela fala: chefe, temos um problema. Aí eu falei: o que que aconteceu? Olha para essa imagem da Tomo. E ela me mostrou a imagem da Tomo. Tinha uma faixa no meio da imagem, assim, uma faixa branca. Chama o técnico. Manda a imagem para o técnico. Aí o técnico falou o quê? Xiii, doutor. Mais notícias. Aí eu falei: o que que aconteceu? Ele falou: velho, isso aí é o sensor do tomógrafo. Eu falei: é sério, brother? É, isso aí é o sensor do tomógrafo. Vai ter que trocar. Eu falei: tá. Então, me conta quanto é. Aí ele falou assim: 40 mil a peça, mais o deslocamento. Eu digo: aí você tem a opção. Olhe como é importante essa questão da reserva, viu? E a gente, amanhã, eu vou ensinar vocês a fazer reserva, tá? Amanhã, aula 2. Se eu não tivesse o dinheiro, eu ia ter que me endividar. Concordam comigo? Se eu não tivesse o dinheiro, eu ia ter que ir no banco ou ir pedir emprestado para alguém para poder comprar a peça, porque senão eu não fazia exame. Se eu não fizesse exame, eu fechava a porta da clínica. Então, levando para a nossa realidade, a reserva é oxigênio. E a gente não precisa ir longe quando a gente fala de reserva, né? Você pode dizer assim: Alexandre, mas eu sou clínico geral. Beleza. Mas me diga uma coisa. E se você tiver uma unha encravada no dedinho da mão e não puder trabalhar? Quem te segura? Né? Então, é muito importante isso. Terceiro pilar que eu quero plantar com vocês ao longo dessa virada: aposentadoria real, construída por você. Eu falei durante a aula que eu entro em grupos e participo de encontros e às vezes vejo debates intermináveis de colegas dentistas discutindo sobre INSS. Galera, esqueça essa parada. O INSS é um benefício que nós somos obrigados a pagar. Primeiro ponto: pague o seu INSS. Pelo amor de Deus. Está todo mundo pagando aqui ou tem alguém que ainda não paga INSS? Tem que pagar INSS. Tá certo? Levanta a mãozinha aí quem está pagando INSS. Bota aí no chat. Pague seu INSS. É obrigatório, tá, pessoal? Se você não pagar, corre o risco de ter problemas com a receita, certo? Pronto. Rosana, procura seu contador, vê direitinho como é que você faz, tá? Mas é importante pagar, beleza? Agora, existe uma diferença muito grande entre você cumprir a sua obrigação fiscal pagando o seu INSS. Alexandre, quanto que eu tenho que pagar no INSS? Você vai pagar no INSS o mínimo possível dentro da sua realidade financeira. Às vezes, o mínimo possível é bastante dinheiro, é tudo, né? Mas o que que você vai pagar? O mínimo possível dentro da sua realidade. Quem vai definir isso? O seu assessor de contabilidade. O que que eu não quero? O que que eu não quero? Eu não quero que você se iluda. Não, não se iluda. Por favor, não se iluda. De que isso aqui vai garantir você no futuro. Isso aqui é migalha, tá? Isso aqui é migalha. Isso aqui no futuro é uma migalhinha que você vai receber. Você não merece chegar na sua velhice e estar na fila do INSS rezando para as regras não mudarem. Combinado? Esqueçam isso. Paga, vai receber no futuro. Quanto, Alexandre? Não faço a mínima ideia. As regras mudam o tempo todo, conforme a população envelhece, vai ficando pior, né? Então, pague lá sua parada e pronto, esquece isso. E vai fazendo a sua aposentadoria, que vai ser o quê? O seu patrimônio. Pilar 4, patrimônio. Turma, se vocês puderem levar uma coisa no seu coração dos encontros que eu estou fazendo aqui
Guarde isso a partir de agora. A tranquilidade só vem para quem tem dinheiro guardado. Concordam comigo? Guarde isso. A tranquilidade financeira, ela só vem para quem tem dinheiro guardado, tá? Então, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem um potencial de juntar. Eu já te falei que não precisa definir hoje, amanhã, quanto é, mas se você juntar ao longo do tempo, e eu mostrei na aula ali, pegue 5 profilaxias, separe, vocês viram onde vão parar. Aquilo ali é matemática, tá certo? É matemática. Então, essa é a meta. É a meta que eu pratico na minha vida, que eu ensino a meus filhos, que a gente vive e que foi que, graças a Deus, abriu as oportunidades para mim. Tudo que eu tenho hoje, 100% das coisas que eu tenho hoje, tudo que eu vivo, tudo, sabe, que eu acesso hoje foi por causa da odontologia. Bunda no mocho, literalmente. Não, não teve outro atalho. É bunda no mocho e manejo do dinheiro. E acreditar no longo prazo. Não é para amanhã, tá? Não é para amanhã. É uma jornada de vida e é gostoso pra caramba. Você viver bem e plantando sementinhas, um após o outro, tijolinho após tijolinho. Era isso que eu queria falar para vocês nessa parte do caderninho, entendeu? Ó, já que botou aqui, sim, tem uma frase, quem guarda sempre tem, exatamente. A Rosana perguntou, sim, como captar esses pacientes? Ó, captação de pacientes, principalmente por exemplo que a gente deu, eu vou te falar. O que eu faço, tá? Eu tô aqui, ó. Por coincidência, eu tô com eles aqui na mão. Você sabe uma coisa que vocês vão achar arcaico, né? Mas que dá certo pra caramba comigo? Isso aqui, ó. Cadê? Ó. Velho, eu não saio de casa sem meus cartões de visita, né? No mundo da internet, que eu também faço tudo que tem que fazer na internet, a gente tem na Instagram na clínica, faz tráfego, etc. Papapá. Depois vocês conhecem lá a clínica Origem Dental Clinic, a gente tem uma clínica aqui em Portugal. E a gente faz tudo que tem que fazer, mas cartão de visita sempre entregue. Eu entrego aqui, eu pego um Uber. Ó, tudo bem, tal. Olha, eu sou dentista, vou deixar um cartão com você. A gente nunca sabe quando precisa de um dentista, né? Beleza. Vou na padaria, puxou o assunto, ó. Vou deixar meu cartãozinho aqui, ó. Cartão de dentista, nunca se sabe, hein? Guarde aí. Ah, doutor, que maravilha, tô até precisando de um dentista. Marque lá, tal. Velho, captação é confiança, captação é relacionamento, captação é empatia. Então não se preocupa com isso, não. E uma vez lá no seu consultório, já foi. Beleza? Tá fazendo sentido, galera? E aí a gente continua, né? Chega uma parte da aula que a gente falou aqui sobre a ilusão do faturamento. E aí eu digo para você, Alexandre, mas não é Chama importante faturar dentista mais? tranquilo. Não é importante faturar mais? É claro que é. Sua meta é escalar seu negócio. Sua meta. E aí, galera, eu falo para vocês, ó, nunca entre no seu consultório de forma inocente, só com o pensamento de trabalhar. Não entra assim, ah, hoje eu vou ser que tá lá e vou fazer 3 cirurgias. Não, velho. Entra com foco assim, velho. Eu vou entrar e vou fazer meu negócio crescer, sabe? Eu vou entrar e vou fazer essa parada crescer. Então, aumentar o faturamento faz parte do nosso negócio também. Só que eu me lembro lá na época que eu comecei, que eu vibrava quando fechava o primeiro caso de orto. Putz, nunca me esqueço da primeira pasta que chegou no consultório. Falei, não é possível, o cara acreditou em mim.
vai dar certo, vai começar um tratamento comigo. Ele só pode ser louco, porque era o meu primeiro caso sozinho. E o cara chegou. Aí pronto, aquele dinheirinho ali foi a salvação da pátria. Depois 2, 3, 4, 10, encheu um turno, encheu um dia, encheram 2 dias. Velho, o dinheiro foi entrando, as coisas foram acontecendo. E eu sempre apertado. Por quê? Chegou um momento em que a coisa não fazia muito sentido, porque foi o que eu contei para vocês lá na aula. Deixa eu interromper um pouquinho aqui. O que eu falei para vocês lá na aula, eu falei assim, velho, eu trabalho pra caramba. O dinheiro tá entrando. Mas peraí, e ele tá indo para onde? Então, existe a inflação do padrão de vida. O problema é que conforme o dinheiro ia entrando, eu ia gastando direitinho também. Sabe os desejos, né? A viagem que era para uma cidadezinha do lado já mudou para outro estado. Depois já mudou para outro país. O restaurante já mudou. A roupa já mudou. O carro já mudou. A casa já mudou. Você vai querendo aumentar o acesso que você tem às coisas. E eu venho de uma família muito humilde, então para mim tudo era muito novidade. Eu ter acesso a coisas, olhar coisas que eu nunca olhei, sentir coisas que eu nunca senti, e isso é muito bom. Isso é da vida, isso é de quem tá conseguindo as coisas. Então não é para ninguém ligar o modo escassez e falar assim, pô, Alexandre está dizendo para você canguinha. Não, pelo amor de Deus. Eu estou lhe dizendo para você viver uma vida de verdade, uma vida plena, aonde o dinheiro que você ganha, ele vai, além de lhe proporcionar as coisas que você merece, fazer com que você também viva em paz de forma tranquila. Agora, não se iluda de que é escalar o seu faturamento que vai lhe proporcionar isso. Combinado, galera? Uma vez, uma colega me ligou não, me mandou uma mensagem no Instagram, lá de Salvador. Trabalha com reabilitação, bombada lá em Salvador. Sabe aquela pessoa que bota assim outdoor na avenida principal? Ela trabalha bem e ela sabe vender o peixe dela. E ela me manda uma mensagem lá no Dentista Tranquilo e fala: Xande, tudo bem? Eu digo: tudo bem. Oi, fulano. Eu digo: caramba, deve estar entrando em contato comigo porque está querendo investir, está querendo saber onde é que vai guardar o dinheiro. Resultado: pelo amor de Deus, me salve. Aí eu falei: o que houve? E ela disse: velho, eu estou muito endividada. Eu falei: pô, mas me conta sua história um pouquinho. E aí ela compartilhou: Alexandre, eu ganho bem, eu faturo muito bem, só que eu gasto direitinho também. E ela foi minha colega de faculdade. Eu sei de onde ela veio. E aí ela falou: Alexandre, eu tenho casa na Praia do Forte, eu tenho 2 jet ski, eu tenho uma lancha, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o quê. Ou seja, conforme ela foi ganhando mais, ela foi inflacionando o padrão de vida dela e ela se acostumou. Guardem isso no coração. Pessoal, anota isso. Bota aqui. Ó, bota aqui nos comentários. Quando a gente infla o padrão de vida, a gente se acostuma a viver no aperto. Não se acostume a viver apertado. Não se acostume a viver apertado. Guarda isso. Não é normal passar a vida apertado. Vamos transformar isso. Entendeu a importância de você começar a refletir sobre princípios? Ó, a partir do momento que você pensa, não, velho, não é normal viver apertado. Então, o dinheiro tem que sobrar. Como é que o dinheiro vai sobrar? A gente vai falar sobre isso amanhã. Ou eu jogo no ataque ou na defesa. Às vezes, nos dois. Ou eu tenho que parar de tomar gol, gastar, né? E fazer mais gol, ganhar mais. E terminar no azul. Pronto. É da noite pro dia? Não. Mas é isso que a gente vai aprender nessa semana. Combinado? Turma, dúvidas até aqui? Perguntas?
Tá tudo bem? Manda aí no chat para eu poder ler aqui. Combinado? Resultado disso, ó. A Bruna colocou aqui, ó. Quem vive uma vida rica de mentira vai ter uma vida pobre de verdade. É um clássico. Mimimei, me lasquei. É, por aí, Bruna. Exatamente. E pesquisas aqui do projeto, tá? Pesquisas que a gente fez. Todos vocês receberam um e-mail pedindo ajuda para uma pesquisa, não foi? 68% dos colegas que responderam, não foram poucos, tá? 68% possuem dívidas, 68% também não tem reserva de emergência, 43%, quase metade, não sabe quanto ganha e quanto gasta, tá? Caixinhas. A caixinha é essa aqui, ó. Nosso padrão mental, tá? De antemão, eu lhe digo, é a sua caixinha que define o seu comportamento. Isso está em todos os livros de educação Não, já financeira, fala a verdade, só não pegou receber sexta-feira. isso tem todos os livros de educação financeira, tem todos os livros de psicologia do dinheiro. Tudo que a gente faz, o ser humano o ser humano é um bicho congruente. A gente faz o que a gente acredita ser certo. A gente não faz coisas que a gente já sabe que vai dar errado. A gente tem um padrão mental que segue o que a gente acredita ser verdadeiro. Se você fala assim, pô, Alexandre, mas eu não acho certo ter muito dinheiro. Tudo bem, se você acredita nisso, provavelmente você não vai ter. Provavelmente. Ah, Alexandre, mas não adianta, sabe, velho? O caixão não tem gaveta. Você escutou isso em alguma época da sua vida e está dizendo o quê? Eu não vou levar nada. Ok, você não vai levar nada. Mas isso não quer dizer que você não precisa ter nada na vida. Por quê? Porque por que que serve o dinheiro, né? O dinheiro lhe dá acesso. O dinheiro lhe dá oportunidades. O dinheiro, ele traz o quê? A liberdade de você escolher. Ah, escolher o quê, Alexandre? Coisas básicas. Você quer dar uma educação boa para seu filho? Acho que todo mundo quer, né? Então, se você tiver uma condição, você vai poder colocar ele numa escola melhor, não é? Não é uma escolha? Beleza. Você quer que seu filho fique doente e ele vá para qual hospital? Que ele vai a qual médico? O melhor, né? E o melhor, você tem que ter acesso a ele. Amanhã ou depois, seu filho fala assim: Papai, eu tenho um sonho. Meu filho, qual é o seu sonho? Meu pai, você me ajuda a poder eu fazer um estágio, uma vivência fora do país? Pô, meu filho, seu pai vai fazer de tudo para que você vá o mais longe possível. Mas para isso você precisa de quê? Entenda que eu não estou falando que é para ter dinheiro para ostentar, para ter carrão, para se exibir. Não estou dizendo nada disso. Mas é para você oferecer coisas para os seus filhos, para você. Então, galera, a gente tem que. Esse exercício aqui serve para a gente visitar as nossas verdades e ver se essas verdades estão nos levando para onde a gente sonha, né? Existe na psicologia, existe um negócio chamado dissociação cognitiva. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Dissociação cognitiva é o seguinte: eu pergunto para você, que que você, como é que você vê sua carreira como dentista? Ah, Alexandre, eu vejo minha carreira como dentista, pô, eu me vejo com prosperidade, eu me vejo com um consultório cheio, eu me vejo com atendendo os pacientes que eu quero. Aí eu me vejo não trabalhando um dia inteiro, porque eu quero me cuidar, eu quero ter um tempo para mim, eu quero não poder chegar no primeiro horário porque eu quero malhar antes, cuidar do meu corpo. Pô, eu quero isso. Massa.
Beleza. Então, vamos lá. Isso é o que você quer. Ótimo. Me diz agora o que que você está fazendo para construir isso. Não, eu vou para o consultório, trabalho e pronto. Entendi. Me conta, você está separando um dia para cuidar de você? Não, não. Eu trabalho de segunda a sexta, hard work, porque o trabalho duro é que resulta. Entendi. Nem um turninho você não está deixando para você se cuidar, fazer uma massagem, ir num salão, né? Fazer umas compras ou simplesmente caminhar por um parque, na praia ou só você. Não, eu não faço isso. Então, o que está acontecendo ali? Uma dissociação entre o que você sonha e o que você está fazendo por você. Entendeu, galera? E a gente tem que ficar muito atento com isso. Por quê? Porque a vida que a gente quer construir é todo dia um punhadinho, turma. Todo dia um punhadinho. 1% todo dia. Ó, já que botou aqui, ó. Bem, eu hoje me sacrifico em não ter ASD, mas eu consegui guardar. É muito cansativo. Depois de um dia de atendimento, ainda lavar material, mas eu ainda tenho saúde para me sacrificar para guardar. Não sei até quando, mas enquanto eu puder, eu levanto. Boa. Jaque, essa questão também, depois, é, entra numa questão de. Eu gosto de falar muito sobre negócios também, tá, pessoal? Sobre consultório, sobre dinâmica de consultório. E assim, um dos bons investimentos quando você pode é ter uma ASB, tá? Contanto que você utilize ela para salvar seu tempo, né? Mas eu sei que é um passinho de cada vez. É uma outra coisa, mas é só para se refletir, viu? Ó, Daniela botou, escutei muito que dentista não fica rico, mas ganha para viver. Eu também já escutei isso, Daniela. E isso é aquele problema que eu falo na aula sobre o ambiente. Quando você escutar isso, lembre de mim. Ó, vai vir uma voz lá dentro do seu cérebro, né? Um cara dizendo assim, ó, aí, ó, tá vendo? Você escutou isso, bem que Alexandre disse. Aí você liga a anteninha e fala, velho, não deixa isso entrar no meu cérebro. Não deixa, porque senão você acredita. Não faz isso, tá? Aí, pessoal, a gente na aula começou aqui, ó, exercício prático, calculando a hora de vida. Passo um, seu prolabore mensal. Passo 2, horas trabalhadas no mês. Qual é a missão aqui? Muito simples. Você pegar uma média do que você leva para casa e dividir pela quantidade de horas que você trabalha. Ok? Qual é o número que você chega aqui? Você chega num número que vai te nortear o quanto de esforço que você vai ter que fazer para ter coisas, né? Você começa a ver que você não paga as coisas com dinheiro, mas você paga as coisas com o mocho, com sua bundinha no mocho, né? Você começa a ver que aquela hora trabalhada, e eu queria que vocês comentassem aqui se o número que vocês acharam, todo mundo fez o cálculo aqui, a primeira pergunta, todo mundo fez esse cálculo, esse exercício? Me conta um pouquinho aqui se o número que você achou te surpreendeu para cima, para baixo, ou era mais ou menos o que você esperava? Esse número, já que botou, é o que eu esperava. Esse número, ele vai ser uma referência não para você ficar com pena de comprar as coisas. A minha intenção não é essa. Deus me livre escassez. Mas é para você começar a pensar que tem certos dinheiros que saem do seu bolso que eles não podem sair.
Qual é, Alexandre? Qual é? Vou dar um exemplo. Quando eu, na outra versão de mim, na outra versão, no meu eu do passado, para mim era normal entrar no cheque especial do banco. Eu me lembro que meu cheque especial, o limite era R$ 1.400. Na minha cabeça, era o dinheiro que entrava do consultório mais 1.400. Então, eu acessava aquele cheque especial como se fosse meu. Aí, no final, chegava ali, juros, R$ 300. E eu pagava os juros. Só que eu não achava aquilo um absurdo. Eu achava que fazia parte da minha vida. Porque eu estava acostumado a viver no aperto e a pagar juros. Aquele era o meu padrão de vida, meu padrão mental. Só que, quantas manutenções eu tinha que fazer para pagar aqueles juros? Ah, Alexandre, você tinha que fazer na época, né? Você tinha que fazer 2 manutenções, 3 manutenções. Ah, então quanto tempo eu levo para fazer isso? 1 hora. Beleza, então 1 hora da minha vida eu doava para o banco, velho. Imagine, para o banco. Doava para quem já não precisa de dinheiro. Esse tempo, para isso que a gente está fazendo esse cálculo, entendeu, turma? É para ter alguns dinheiros aí, taxas, juros de financiamento, taxa de consórcio, dinheiros que você pensa assim, velho, não, peraí, calma, que eu fiz o meu cálculo e eu descobri que se a minha hora é de R$ 50, R$ 100, isso aí vai levar quantas horas eu sentadinho ali? E aí você aprende a dizer uma palavrinha chamada não. Não. Pessoal, bota nos comentários aí, ó. Escreve assim para mim, ó. O não é mais importante que o sim. O não é mais importante que o sim. Se um filho fala assim, mãe, eu sei que às vezes é duro quando o exemplo é filho. Pô, pai, mas eu tô com vontade, pô, tô amando aquele videogame, velho, é o momento? Não. A gente educa com o não. A gente educa com o limite. A gente educa com um teto, tá? A gente educa com falar assim, ó, vai até aqui. Dali para lá, não. E na nossa vida também. Quantas vezes a gente sai cansado do consultório, acabado, velho, com a coluna moída, chega em casa e fala assim, rapaz, vou pedir um delivery. Tô morta. Quanto é essa parada? Pô, vou gastar aí R$ 200. Certo, tudo bem. Pediu o delivery. Aí eu te pergunto no final do mês, aí vem a vozinha de Alexandre de novo no seu ouvido, né? Aí vem ali. Vamos juntar dinheiro? Ei, Alexandre, esse mês não dá. Não sobrou nada, velho. Não tenho nada para juntar. Putz, mas teve pro delivery. Quantos delivery foram? Foram 5. De quanto? De R$ 200. 5 vezes 2, 1.000 conto que a gente não juntou. Tudo bem que um ou outro você poderia ter perdido, mas nenhum. Entendeu, turma? Então, tudo isso são escolhas. E a escolha vem do saber dizer não. Não para outras coisas, mas sim para você. Sim para você. É isso que eu quero. Tá fazendo sentido, turma? Vai botando um legalzinho aí para eu poder ver se a gente está conduzindo aqui e vão compartilhando ideias, participem junto comigo, porque isso é uma mentoria, tá? Não é para ser uma aula teórica, não. Isso é para a gente interagir e contar histórias
e poder ter um momento mesmo só nosso aqui, tá bom? Roberta, Total, Jaque, Rafa, Raquel, Saline, boa. Eu quero muito que faça sentido e que transforme a vida de cada um de vocês. Bora nessa. Bom, aqui veio aquela parte gostosa que e isso aqui transformou a minha vida, tá? Isso aqui. Alexandre, como foi que aconteceu isso? 2008, né? 2008 eu comecei a minha jornada em busca de educação financeira. Foi na virada de 2007 para 2008. Sim, eu estou ficando velhinho, né? Já deu para perceber. E eu comecei numa fase em que a economia do Brasil ela estava indo muito bem, aliás, do mundo todo. Comecei a, comecei a me interessar pela coisa mesmo, assim, em 2006, mas não sabia meio para onde eu ia. Aí, em 2007 para 2008, eu comecei a me aprofundar nos estudos. E na época, o professor Gustavo Cerbasi tinha lançado um livro que eu li todo, e aí lá ele falava sobre isso aqui, e eu nunca tinha visto isso, e eu falei, putz, não é possível. Peraí, pô. Então tem esperança para mim. Eu só preciso agora, eu só preciso agora me organizar. E o que que foi que tinha no livro e que eu transformei para minha realidade? Porque esses livros de economia, esses livros falam outro idioma, né? Não fala o odontolês da gente. Eu trouxe para minha realidade que se eu fizesse 5 manutenções, eu teria um valor, isso dando o exemplo da aula, que seria o meu motor de patrimônio, né? Seria acelerado pelos juros compostos. E o que é juros compostos? E aí eu quero dizer para vocês uma coisa que guarda isso também, tá? Atenção. Para tudo, atenção. Só para alinhar aqui. Todo mundo focado agora, certo? Todo mundo focado. Esse é o grande objetivo aqui do nosso encontro. Pessoal, eu trago o valor do 1 milhão aqui porque é um número redondo. Mas eu quero que você entenda o seguinte: cada real que você gasta, desculpe, cada real que você guarda, você recebe dinheiro em troca. Cada real que você guarda, você recebe um prêmio pelaquilo. Ok? É a mesma coisa que cada real que você deve, você recebe uma facada no pescoço que chama juros contra você. Ok? Alinhadinhos? Hoje, no nosso país, nos juros que nós temos hoje, tranquilamente, de forma tranquila, a gente recebe aí mais ou menos 0,8% ao mês, mesmo no investimento conservador. Todo mundo alinhadinho comigo aqui? Beleza. Então, o cálculo é o seguinte, mas é um cálculo aqui de aprendizado, tá certo? O cálculo é o seguinte: se você tem um patrimônio de 1 milhão vezes 0,8, é como se você tivesse uma renda mensal de 8 mil. Tudo bem, galera? Sem se desfazer do 1 milhão, tá? Esse é o princípio. A questão toda é, beleza, Alexandre, tá tudo muito lindo, como é que eu chego nesse 1 milhão? Não é? Aí você tem que ligar dois modos. Guardem essa parada. Você tem que ligar dois modos. O principal é o modo
eu não vou me sabotar no longo prazo. Eu não vou ferrar com minha vida. Falando no bom francês. Eu não vou sabotar o meu maior plano, que é o plano de eu ter liberdade. O que acontece? Eu ensino para vocês aqui, ó, vocês estão vendo, isso é matemática. Se você guarda R$ 1.500 por mês, que é o nosso exemplo, pode ser menos, pode ser mais, não importa. Ao longo de 20 anos, com uma taxa média de juros de 10% ao ano, Alexandre, essa taxa é garantida? Nada é garantido na nossa vida. Nada é garantido. A taxa, na época que o presidente era Bolsonaro, chegou a 2% ao ano. Assim como a gente já teve há pouco tempo aí uma taxa de 15% ao ano. Então, assim, não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu sei que, em média, historicamente, no nosso país, se consegue uma taxa próxima a isso. Historicamente. Tudo bem? Alinhadinhos? Fazendo esse cálculo, qual é a ideia? A ideia é começar devagarzinho. Só que o devagarzinho, pessoal, é devagar. Os resultados grandes, eles só chegam com o tempo. Só que quando o padrão mental, por isso que eu comecei a aula falando de padrão mental o tempo todo, é de consumo, não é de eu vou ter dinheiro. Se o padrão mental for eu me acostumei a viver apertado, adivinha o que acontece? Você começa fazendo o que eu estou dizendo para você. Esconde esse dinheiro, 1.500, esconde de você, esconde de todo mundo. Isso aqui é um negócio silencioso, tá? Não vai contar para todo mundo, não. Porque quando você começa a juntar dinheiro, não sei se vocês já perceberam, mas todo mundo começa a fazer plano com seu dinheiro, né? Todo mundo é sabido pra caramba. Tô vendo Ed Nelson aqui vendo a aula. Aí Ed Nelson fala assim: vou começar o que a Alexandre está dizendo. Aí ele começa. Aí você sabe o que acontece? Ele chega para alguém e fala assim: ô rapaz, tá, minha vida tá melhorando muito, já tenho 100 mil guardado. Ô rapaz, aí na hora o cara já tem uma solução para o dinheiro dele. Dá entrada no apartamento, troca de carro, compra um sítio. É assim. E aí já foi, gastou a parada, pronto. Sabotou o plano. Aí tem que começar tudo de novo. Então, a sabotagem, ela acontece por aqui. Mas quando você se acostuma, você faz isso religiosamente, você vai subindo de patrimônio. Chega um determinado ponto em que a partezinha verde, que é os juros compostos, ela começa a ficar grande, galera. Começa a ficar grande. Só que isso leva tempo. Veja que aqui está começando a ficar aqui razoável no mês 36 por aí, tá vendo? Ó, depois ela vai crescendo. Até que um ponto que ela é muito maior do que o dinheiro que você juntou. É o juros sobre juros, é a bola de neve. É assim que pessoas enriquecem. Esse é o jeito. Você trabalha feliz no seu consultório. Separa uma parte e junta todo mês. E o resto você vai vivendo. Francisco botou aqui, ó, mas é renda fixa ou renda variável? Francisco, sexta-feira. Sexta-feira a gente vai falar sobre renda fixa, vai falar sobre renda variável, vai falar sobre a mistura dos dois, quais são as opções dentro de cada um. Combinadão? Beleza. E aí, turma, qual é a meta? A meta é essa. A meta é fazer esse deverzinho de casa, ir acumulando, porque lá na frente você vai passar por isso aqui, ó. Você vai passar por esse momento. É o momento em que a sua renda ativa, Alexandre, o que é renda ativa? É a renda quando você sai de casa e vai trabalhar no consultório. Precisa de você. É a renda que você precisa sentar no mocho para trabalhar. Certo? Você está em atividade. Renda ativa. Aí muita gente fala assim, e eu falei isso na aula, né?
Eu vou até descompartilhar para a gente dar um enfoque nisso. Quantas e quantas vezes, e eu já tentei, na época do desespero, me disseram assim, Alexandre, ô rapaz, monta um negócio. Aí, para completar a renda, teve uma época que entrei naqueles grupos de marketing multinível, né? Quem aqui já recebeu um convite para participar de grupo de marketing multinível? Eu já recebi vários. Herbalife, aquelas coisas. Quem aqui já não se sentiu seduzido a abrir um outro negócio? Né? Uma loja, um restaurantezinho, uma representação, uma franquia. Volto a dizer, nada contra empreender, tá? Nada contra nenhum tipo de negócio. Mas a pergunta é: você tem tempo para estar cuidando do outro negócio? Você tem energia? Você tem disposição? Você tem conhecimento sobre outro negócio? Rapaz, não. E o outro negócio vai. Você não está dando conta do seu consultório, como é que você vai dar conta do outro negócio? Só que nessa brincadeira, quanto é para fazer parte? Você entra com 100 mil, você entra com 200 mil, você entra. Beleza, entra. E aí você lá dentro vê o campo de batalha. Volto a dizer, não sou contra a transição de carreira, não sou contra nada disso, mas com a condição de que você não esteja se metendo no esparro, entendeu? Faz sentido isso, galera? Por quê? Porque tudo isso é renda ativa. Você precisa trabalhar. Não existe sociedade que você não trabalha, tá? E aí, base- partindo do pressuposto que a gente já tem uma atividade, que é ser dentista, você precisa entender, e você já sente, não preciso te explicar isso, que o que vai acontecer um belo dia? Um belo dia, você não vai aguentar mais trabalhar. A gente trabalha numa profissão que é antinatural. A gente não trabalha na nossa posição natural de ser humano. A odontologia, ela cobra da gente uma posição antinatural. Você trabalha de ponta cabeça. Você trabalha... Hoje mesmo eu tive que colocar uma contenção superior. A paciente tinha um diastema no início do tratamento, eu fechei o diastema e eu olhei para ela, ela olhou para mim e ela falou, isso aqui abre, Alexandre. Eu falei, rapaz, na dúvida, vamos colocar uma contenção. Beleza, coloquei uma contenção. Eu não sei se vocês têm alguma técnica ninja para colocar contenção superior, mas é um negócio que você tem que ficar de cabeça para baixo para colar atrás dos incisivos e do canino tudo. Minha coluna, ombro, tudo foi para o brejo. Por quê? Porque nossa profissão, ela exige isso. Então chega um momento que a gente tem que desacelerar. Às vezes, até nas redes sociais, eu sou muito julgado por causa disso, e eu tenho que sempre explicar. Porque eu falo assim, pessoal, quando você desacelerar, aí vem a galera dizendo, mas eu quero trabalhar com odontologia para sempre. Eu também quero. Eu não me vejo longe da minha profissão. Eu não estou dizendo para ninguém largar a profissão. Eu estou dizendo para você ter o potencial, a liberdade, poder um dia desacelerar. Ter a escolha de falar assim, poxa, eu tenho outra fonte de renda, então eu escolho atender um dia só. Eu escolho atender o paciente que eu quero. Eu escolho e não, eu tenho 70 anos e se eu não trabalhar eu estou ferrado porque eu não pago no meu supermercado. Eu tenho 75 anos, realmente agora eu não estou enxergando mais quase nada sem óculos. Realmente agora o bicho está pegando, mas só que se eu não trabalhar, eu não como. E não existe um milagre que vai acontecer que vai mudar essa história, entendeu? Quer dizer, pode existir, obviamente, mas assim, no mundo real. Depois vocês botam no Google, dados do IBGE sobre aposentadoria. Façam isso, velho. Façam isso. Qual a porcentagem de aposentados com independência financeira? O IBGE já fez esse estudo. 1%. 1%.
dos aposentados brasileiros tem independência financeira. 1%. O restante depende de auxílio, depende da ajuda de terceiros ou depende de continuar trabalhando. Então, vocês percebem que o que a gente está construindo aqui é uma parada que, quando a gente olha para frente, vamos ter que ter aqui uma energia de nos desconectarmos do nosso ambiente, e é por isso que eu falei isso aqui, ó, que existe um ambiente que vai tentar lhe prender numa vida apertada, porque é o padrão. A manada inteira está indo para o despenhadeiro. 1% dos aposentados não tem independência. Eita, 1% dos aposentados tem independência financeira. Para você ser esse 1%, você vai ter que dizer não para o padrão mental de 99% da população, velho. Imagine o que é isso. E muitas vezes vai ter que aceitar que você vai ver pessoas assim que não estão na mesma vibe que você e você vai ter que dizer, velho, não, eu vou seguir na minha vibe, porque o meu processo aqui é de tranquilidade financeira. E não é de viver uma vida que é uma vida de ilusão, de dublê. Fui para o Brasil no início do ano. Fiz uma palestra com vários colegas dentistas. Aí, aproveitei, fiz algumas mentorias individuais, bati um papo, e aí veio uma colega que eu conheço, que eu ajudei a carreira dela, ela começou como estagiária, depois, enfim. E aí, você olha para a colega e você vê sucesso. Bom, velho, viagem para Tailândia, carro bonito, casa bonita. Você olha a casca e tá tudo legal. Aí, na mentoria, ela falou, Alexandre, números, situação. E aí vieram ali os boletos. Aí eu falei, ó, a gente vai ter que mudar isso aqui. Por quê? Porque eu sei bem o que você está vivendo. Eu vivi essa parada. O que é o dublê? O dublê que é aquele que leva o tombo no lugar do artista. O artista, ele tá de boa, mas o dublê é aquele que finge ser o artista, né? Tem sabor, né? Sabor de rico. Sabor. Ele finge, ele se esforça muito para parecer ser uma coisa que ele não está no momento de ser. Alexandre, você está dizendo para não usufruir das coisas boas da vida? Claro que não. Eu estou lhe dizendo para você viver uma vida de verdade, dentro do seu momento. E que com o tempo você consiga tudo o que você sempre sonhar, mas sem sacrificar a sua liberdade, sem colocar a sua família em risco, sem colocar o seu consultório em risco, a sua saúde mental, a sua paz. Uma vida de verdade, uma vida onde você constrói, ó, constrói o que a gente acabou de ver, o seu patrimônio, compra ativos. Alexandre, o que são ativos? Tudo aquilo que bota dinheiro no seu bolso. Bota dinheiro no bolso. Né? A gente vai falar sexta-feira sobre ativos. Quer ver um ativo? Seu consultório é um ativo, né? Ele bota dinheiro no seu bolso, mas através de uma renda ativa, que é você trabalhando. Agora, se você tem um negócio que você toma conta e você não bota a mão, e às vezes você nem aparece lá, e mesmo assim gera dinheiro, é um ativo. E pode até ser uma renda passiva. Mas, enfim, isso é outro assunto para não embolar a cabeça de ninguém. Mas, missão. Entender que esse momento vai chegar e que esse momento exige um posicionamento de adulto, né?
saber as consequências dos atos. Basicamente, é isso que eu converso muito com meus filhos aqui todos os dias quando a gente fala sobre isso, né? E nessa trajetória, fugir das ciladas. Tudo, ó, tudo que eu falo para vocês aqui, eu já passei. Todos. Financiamento de carro, consórcio de carro, cheque especial, poupança. A poupança é ruim, é porque perde para a inflação. Amanhã eu vou falar de novo sobre isso. Um monte de coisa. Então, tudo isso é cilada para quê? Para te tirar do foco, para te vender um caminho que não vai te levar para a sua riqueza. Tudo bem, galera, até agora? Eu acho que essa foi a missão, né, da aula 1. Eu queria escutar um pouquinho se isso tudo está fazendo sentido para vocês. E falar um pouquinho dessa cilada número 4 também, que é o seguinte, né? Muitos colegas, quando procuram um projeto Dentista Tranquilo e a gente faz o diagnóstico, a gente vê o seguinte: Alexandre, eu falei com o meu gerente do banco e aí eu fiz uma previdência privada. Tá. Por que que você foi no gerente do banco? Pelo mesmo motivo que eu também fui uma vez na vida. E eu cheguei na frente dele e ele sorriu para mim. E aí ele falou: Doutor Alexandre, meu nobre, que honra ter você aqui no nosso banco. Me conte aí, meu amigo, como é que eu posso te ajudar? E aí sentei, falei: Rapaz, estou preocupado com a minha aposentadoria. Seus problemas acabaram. Sente aqui que a gente vai fazer uma previdência privada. Eu fiz e paguei anos e anos. Alexandre, previdência privada é ruim? Entenda. A previdência privada, ela é um ativo do banco. A previdência privada é um produto do banco. E no formato conservador, aquele que a gente não quer se arriscar, existe um limite de ganho conservador. E o banco, ele não consegue lhe pagar e pagar a ele com a mesma taxa de juros. Ou seja, 96%, isso são dados, tá, pessoal? Também, 96% das previdências privadas do nosso país, previdências de renda fixa, elas não vencem a menor taxa de juros que temos, que é a taxa Selic. Então, para que eu estou pagando alguém para colocar meu dinheiro num lugar que rende menos do que se eu investisse sozinho, né? Então, faz sentido? Se a pessoa não está nem aí para nada e se conforma, e outra coisa, tem a confiança de que um banco vai guardar o que ele precisa para viver lá na frente, que é muita confiança, né? Tomara que não dê zebra nenhuma com esse banco, porque senão eu estou ferrado. Olha o Master. O Master tinha fundos de previdência. E esse povo vai ficar como agora? Como? Fundos de previdência num banco quebrado. Alexandre, mas a minha é no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Beleza, esses bancos não vão quebrar, mas também eles não vão lhe pagar. Bancão não vai lhe pagar numa previdência de renda fixa o que você tiraria investindo sozinho. E isso em 20, 30 anos faz um estrago, entendeu, pessoal? Então, enfim, por que que a gente faz isso? Porque a gente confia no gerente. A gente confia que ele vai cuidar da gente. A gente confia no governo, que ele vai cuidar da gente. A gente confia, às vezes, num parente. E aí eu falo, cuidado, pessoal, cuidado. Na hora que vocês começarem a juntar dinheiro, não fala para ninguém. Juntar dinheiro é uma coisa silenciosa. Vai na sua. Por quê? Porque senão chega o primo, chega o tio, chega o irmão, chega um monte de gente que não teve o resultado esperado e vai querer dar finalidade para o seu dinheiro.
Outro dia, um mentorado falou assim: Alexandre, rapaz, eu recebi, olhe bem, eu recebi um dinheiro, só que eu realmente não posso falar para ninguém. Por quê? Porque eu já sei que se eu falar, meu tio vai me pedir emprestado. Aliás, lembra? Meu pai recebeu um dinheiro. Meu pai recebeu um dinheiro. Mas eu já disse a ele para não falar para ninguém, porque eu já sei que se meu pai falar que recebeu esse dinheiro, meu tio vai pedir emprestado. Entendeu o padrão? E eu já sei que não vai pagar. Alexandre, você está dizendo para não ajudar minha família? Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo para você que se for para ajudar, ajude com o que você pode, até onde você alcança, mas não precisa banhar a bocona. Tudo bem, galera? Por quê? Porque o dinheiro vai escapando por esses ralos todos. Beleza? É, Gostaria de tirar uma foto da gente aqui para registrar esse momento e guardar ali na nossa vitrine da virada. Quem gostaria de aparecer na foto? Podemos fazer uma foto bem bonita. Ô, velho, que bom. Vocês não aparecem antes, né? Esse negócio de dar aula na internet é fogo. Vou abrir o coração para vocês aqui. Eu estou aqui na minha casa, dentro do meu quarto, mas aí quando vocês fecham as câmeras, eu sei que cada um quer preservar a sua privacidade, mas é uma solidão do lado de cá, entendeu? Então, assim, fiquem à vontade para ficar sempre com a câmera aberta. Quer ver uma coisa que dá uma solidão danada também? Live. Pô, velho, live é uma tristeza. Live fica você e o celular imaginando o que que a pessoa está sentindo do outro lado. Vamos lá, turma? Um, dois, três e. Aí, galera. Deixa eu salvar aqui. Salvei, salvei. Eu vou. Só que tem outra parte aqui. Peraí. Rapidinho. Ó, tem outra galera. Eu vou tirar outra aqui, porque tem outra galera na outra folha. Peraí. Um, dois, três e. Aí. Boa. Muito bom. Ó, compartilha comigo um pouquinho aqui o que que vocês estão achando da virada até agora. Quem é que já conhecia um pouco do trabalho do Projeto Dentista Tranquilo? Alguém já tinha contato com o nosso projeto? Uma curiosidade. Bruna, sim. Franciscão, não. Ó, Jaqueline, está sendo muito legal. Estou adorando. Que bom. Não conhecia. Não. Que bom. Galera, sejam muito bem-vindos, viu? Eu faço isso com muito amor. Esse aqui sou eu, sempre. Eu sou um cara super acessível, super de boa. Eu me realizo, sinceramente, meu coração pulsa quando eu estou aqui com vocês, quando eu estou compartilhando essa vivência com meus colegas, né? Eu me sinto muito feliz e realizado, de verdade, né? Eu faço porque amo mesmo fazer isso. E eu quero que vocês aproveitem bastante. No nosso QG, nessa página que a gente entrou aqui, tem as aulas. Tem ali botões para compartilhar com outros colegas. Sintam-se à vontade, se fizer sentido, para compartilhar com colegas também, mandar convites para participar da virada, né? Amanhã a gente vai ter a aula número 2, que a gente vai falar sobre organização financeira. Vai ter caderninho também, vai ter, ó, mão na massa. Amanhã é mão na massa, galera, tá? Começar a pegar extrato de banco, começar a fazer uns risquinhos ali, o que é gasto, o que é entrada. Vou colocar também à disposição de vocês uma planilha de Excel que eu utilizo há muitos anos. É uma planilha que é muito legal. Ela mostra direitinho ali para onde vai o dinheiro, para onde ele entra, onde ele sai. Se alguém tiver alguma dificuldade, avisa a gente com planilhas. Perdão.
mas amanhã é mão na massa. Aí na quinta-feira, a gente tem outro encontro ao vivo, onde eu vou ajudar a tirar essas dúvidas da aula 2. Na sexta, aí, investimento. Vamos falar sobre investimentos, vamos falar sobre o que é renda variável, renda fixa, tipos de cada uma, para vocês começarem a entender aí esse universo. E no domingo, a gente vai tirar as dúvidas da aula 3. Combinado? Então, tem começo, tem meio, tem fim, para a gente dar a viradona. Beleza? Ó, vou pedir uma coisa para vocês. Não deixa de chegar na comunidade e deixar a sua opinião sobre o nosso encontro de hoje. Fala o que você sentiu, qual foi a sua sacada, alguma frase que te marcou. Não deixa de compartilhar, não. Muitos colegas vão ver o replay e eles precisam desse apoio para poder se incentivarem também. Combinado? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Amanhã, todo mundo de volta ao batente, né? Depois de um dia de feriados. Mas é isso. A gente escolheu uma profissão maravilhosa, tá? Nunca se esqueçam disso. Nós escolhemos uma profissão maravilhosa. A gente devolve saúde, autoestima para as pessoas. Nossa profissão, ela não tem limite de ganhos. Nossa profissão está muito mais ligada a gente do que ao paciente. É o jeito que a gente vê. Se a gente não se achar merecedor, se a gente não se portar como uma pessoa que tem valor, as pessoas não vão ver valor na gente, tá? Se você achar que a sua profissão não tem valor, infelizmente, as pessoas também não vão acreditar. Então, parte 100% de nós, galera. De nós, de nós. Levem isso no coração. Combinado? Um grande beijo, joguem duro amanhã, arrebentem lá no consultório e não esqueçam de assistir a aula 2. Tá certo? Fiquem com Deus. Beijo.